Ouviremos agora o professor Paulo Henrique Falco Ortiz, representante do Sindicato dos Eletricitários de São Paulo. O expositor é mestre em Gestão de Organização pela Universidade Metodista de São Paulo e professor de pós-graduação em Gestão de Pessoas, Gestão de Negócios e Gestão Estratégica do Centro Universitário Salesiano de São Paulo. O senhor dispõe de 15 minutos para o seu pronunciamento. Obrigado. Boa tarde a todos e a todas. Gostaria de agradecer, primeiramente, a essa corte, abrindo esse espaço, especialmente ao excelentíssimo presidente João Oreste Dallazen, essa oportunidade de representar aqui uma entidade que defende os trabalhadores de um setor tão estratégico e relevante para o desenvolvimento do nosso país, que é o setor elétrico. Na minha fala, eu tenho 3 pontos que acredito que sejam bastante relevantes também para se discutir aqui. Um deles já foi bastante debatido, que fala sobre o processo de terceirização e a precarização do trabalho. Um outro ponto são os impactos sociais desse fenômeno. E o terceiro e último fala da complexidade do setor elétrico. Bom, no que já foi falado e as pesquisas nos mostram claramente, nós temos 2 grandes motivos que levam à terceirização. Isso na visão dos empresários. O primeiro grande motivo diz respeito, no que já foi debatido bastante ontem, à produtividade, qualidade, inovações tecnológicas. E um segundo, que nós podemos também avaliar na visão dos trabalhadores e dos empresários, que fala um pouquinho sobre a redução de custos, né, que levam a essa precarização. Bom, segundo o levantamento do DIEESE, nós podemos observar, então, que dentro desses motivos, os principais, na visão dos próprios empresários, diz respeito a enfraquecer a organização dos trabalhadores e ludibriar também ações sindicais ou as conquistas sindicais. E mais um pouco ainda, na visão das empresas, podemos ver a redução do quadro direto de empregados como um grande motivo, um novo relacionamento sindical, ou seja, aquele primeiro discurso que fica evidente de produtividade e de qualidade é uma grande falácia. Na verdade, o que eles buscam, de qualquer forma, é um processo que leve à descentralização da força do trabalhador e a essa precarização que, de qualquer forma, alcança também o sistema das relações de trabalho. Então, o processo de terceirização mais encontrado nessa visão é aquele que evidencia, de qualquer forma, a desestruturação dessa força de trabalho. Se a gente fala em precarização, já debatemos bastante sobre isso, mas vale a pena ainda relembrar alguns dados. Segundo o próprio DIEESE, e isso em qualquer setor, com 40 empresas que eles levantaram, olha só, 67,5% da terceirização pagam salários inferiores ao da contratante. 72,5% têm benefícios sociais menores que a da contratante. E 32% das terceirizadas não fornecem equipamentos de proteção, os EPIs. Então, fica ainda mais evidente e claro também que esse processo de terceirização tem, sim, na visão dos empresários, uma redução, como já foi colocado, de custo, e esse custo, ou essa redução de custo, leva a essa precarização do trabalho. E qual que é o impacto social disso tudo, então, que nós podemos obter, se fizermos uma boa análise, um bom diagnóstico? O processo de terceirização também é um movimento contrário à conquista da cidadania. E aí que a gente precisa discutir um pouquinho. Esse impacto social, ele interfere num todo no nosso país. E isso é importante ser levado a cabo quando a gente se fala em processos de terceirização, e a terceirização ainda mais num setor tão relevante quanto esse. Nesse impacto social, a cidadania que nós estamos conversando, ele vai mais além quando a gente coloca que essas pessoas ficam à margem da sociedade e são colocadas de tal forma que não conseguem alcançar algo que é direito de todo cidadão. Nós estamos falando aqui numa Constituição, nós estamos falando em algo muito maior. Se a gente colocar aqui alguns autores que também trazem ideias que podem corroborar com o que a gente está falando, vocês vão verificar, de alguma forma, que, para a existência da cidadania, se faz necessário lutar por seus direitos. E lutar por seus direitos é feito aonde isso, gente? Na fábrica, no sindicato.
E isso está sendo colocado de lado a partir do momento que eu afasto esse cidadão. A partir do momento que eu faço com os trabalhadores com que eles não participem dessas atividades, que é o processo de terceirização. Quando eu fragmento, então, esses trabalhadores em várias empresas, eu tiro essa força e esse direito que é do cidadão. Se a gente também for verificar um pouquinho mais o que fala a Carta de Direitos da própria ONU, que fala direito de ter uma vida digna de ser homem. Bom, necessitamos defender, então, né, o quê? Um trabalho digno. E esse trabalho digno só conquistamos com as empresas que não fazem terceirização, as empresas que não praticam esse processo. A organização dos trabalhadores, ela fica, então, afastada dessas conquistas sindicais e esse direito digno de ser homem também não fica visando ou evidente num processo de terceirização. Aí, se a gente quiser ainda apontar e levar isso mais profundamente, como já foi falado, então eu volto aqui a discutir essa visão, nós temos ainda processos de terceirização que levam, então, a uma escravidão. Há um processo que a gente já evidenciou muito, o caso da Zara, que já foi comentado, e também da Nike, que aqui foi muito falado como gestão de marca, e a gente trabalha com gestão, né, empresarial, e verifica mesmo, existem empresas que trabalham como a Nike com gestão de marca. Mas aí, meus amigos, essa gestão de marca tem um preço muito alto. Né? A Nike, realmente, ela vai buscar em outros países, né, um custo muito baixo para a produção dos seus artigos, que são vendidos de forma bastante cara, né, dentro do nosso mercado. E isso tem um custo, por quê? Porque eles vão buscar exatamente pessoas enfraquecidas socialmente. Né? E aí, aonde que nós precisamos pegar? Essas pessoas não têm condições alguma, se não tiver por trás um grupo de trabalhadores reunidos para se defender. Dependendo do setor, recebem até 1/10 do valor pago para a empresa contratante. Então, isso é cruel demais para que a gente não coloque em discussão. Eu coloquei aqui somente uma foto para ilustrar o caso da Zara e lembrar dessa gestão de marca. E uma coisa que eu também acho bastante relevante e provocá-los para um pensamento, que é um pouquinho do antagonismo social. Né? Existe isso na gestão, quando a gente vai falar em gestão empresarial, algumas filosofias que precisamos discutir e levar a cabo. Empresas do setor elétrico, né, elas defendem em sua política de gestão, né, coisas muito fortes, que valem realmente para o mercado empresarial e para a sociedade. Por exemplo, falam em sua missão que elas atuam de maneira segura e socialmente responsável. Falam também que elas pretendem ser respeitadas e admiradas pela excelência do serviço prestado e constituir em um ótimo lugar para se trabalhar. Valorizam, isso são as suas cartas de valores e princípios, que segurança é em primeiro lugar e sempre buscar a excelência diante de outros valores. Bom, atuar de maneira segura e socialmente responsável se mostra contrário ao processo de terceirização que a mesma pratica, levando pessoas à mutilação e, em último caso, à morte. Trabalhadores terceirizados, como já foram comentados aqui da Light, roubam fios da rede elétrica. Se a gente for analisar isso em gestão empresarial, com os últimos acontecimentos de fusões, aquisições, uma coisa que é bastante batida é a cultura que tem que ser defendida. E quando a gente faz um processo de fusão e aquisição, precisamos tomar muito cuidado com essa cultura, porque ela não pode se perder em nenhum momento. A empresa que está adquirindo a outra, ela se preocupa muito com isso. Por quê? Porque essa cultura pode conflitar em algum momento e isso levar a uma perda muito grande. E quando a gente fala em terceirizar, então, essa cultura tem que ser levada com muita seriedade. E, nesse caso, fica evidente que essas pessoas das empresas terceirizadas não estão alinhadas nem com a cultura da empresa e muito menos com a sociedade. Porque quando elas roubam fios da empresa, elas estão roubando também o nosso patrimônio, que não deixa de fazer parte da sociedade. As empresas terceirizadas não trabalham também de forma segura e nem levam
segurança também à sociedade, colocando muitas vezes em risco a própria vida. As empresas falam na sua carta de princípios em ser socialmente responsáveis. Como uma empresa que não se importa com a forma como seus empregados indiretos são tratados, colocando em risco famílias que dependem da sua força de trabalho, pode se julgar socialmente responsável. É contraditório. Segurança em primeiro lugar. Terceirizar serviços complexos de energia elétrica não coloca também a segurança em primeiro lugar. Morte no setor elétrico fica 47,5% para os terceirizados contra 14,8% para os trabalhadores da própria empresa. Isso não é tratar a segurança em primeiro lugar. Buscar a excelência, como elas colocam também nos seus valores empresariais. Aí, se pegarmos, então, o sistema de gestão de ouvidoria da ANEEL, e percebemos ali o aumento que teve de 2005 a 2008, que é o mesmo aumento que obteve também o processo de terceirização no setor elétrico, nós tivemos 134% de aumento em reclamações. Que isso significa o quê? Também que não estou buscando excelência nos meus serviços. E aí tem um grande paradoxo, então. De nada valerão estratégias de organização do trabalho, como já foi dito aqui, buscando competitividade, inovação tecnológica, se essas não estiverem acompanhadas de políticas e práticas de gestão de pessoas, valorização humana e respeito pela sociedade. O que se vê, então, com a terceirização desse setor, empresários preocupados somente com a sua lucratividade, deixando a população em risco. E aí ainda temos o terceiro ponto, que falamos do compromisso com a sociedade. Quando a gente fala em terceirização, não podemos deixar de lado, num setor como o setor elétrico, o compromisso com a sociedade. Quando se terceiriza, a percepção de cliente final muda, ou seja, a empresa terceirizada não entende que o cliente final dela é o mesmo da empresa contratante. Para a empresa do setor elétrico contratante, o seu cliente final somos nós, os consumidores. Para a empresa terceirizada, o seu cliente final é a empresa contratante. Então, aí nós temos um grande conflito de interesses, uma inversão de valores, que também precisa ser discutido. Essa percepção alterada, ela impacta diretamente no consumidor e na sociedade. Na terceirização, se transfere a responsabilidade do serviço para um terceiro, e esse não tem compromisso direto com o consumidor. Prova disso é o que nós acabamos de ver daquele levantamento da ANEEL, de 134% de aumento em reclamações no setor elétrico. Bom, o setor elétrico, gente, exige cuidado. Vocês já viram bastante aqui falando sobre a complexidade desse setor. Não é tão simples assim lidar com alguns sistemas desse setor. E é um serviço público de concessão do Estado, de importância estratégica para o desenvolvimento do país. Bom, se ele é um serviço público de concessão do Estado, eu entendo que ele privatizou e essas empresas privatizadas ainda terceirizam. Então, estamos distanciando esse interesse público, pois, dessa forma, quem atende a esse interesse? A terceirizada? Não, a terceirizada defende o seu próprio interesse. E é isso que ela vai levar a cabo. E, para finalizar, empresas, então, como as de energia elétrica, que produzem bens essenciais para a sociedade, não podem terceirizar de forma alguma as suas atividades. E terceirizar é desumanizar, dependendo do setor e da atividade, ainda mais essas relações de trabalho. Presidente, obrigado pela oportunidade, fico à disposição para qualquer esclarecimento e muito obrigado a todos. Agradeço o pronunciamento do professor Paulo Ortiz.